Meus irmãos, neste que é o primeiro domingo deste tempo santo, esse tempo sagrado da Quaresma, que nós adentramos há 3 dias atrás, quando recebemos as cinzas abençoadas sobre as nossas cabeças, a Santa Igreja Católica, nossa mãe e mestra, mãe e professora, ela nos põe neste ano B o Evangelho de São Marcos, que nos narra de uma forma mais resumida, mas direta e muito profunda, a experiência de Jesus no deserto. Aqui fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduziu Jesus, levou Jesus para o deserto. E lá ele ficou durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. E depois que João foi preso, depois desse período todo de Quaresma, de 40 dias, esse grande deserto, esse grande retiro de Jesus, em que ele ficou, aqui não fala, mas nos outros evangelhos cita que Jesus ficou durante 40 dias sem comer e sem beber, e que depois desse tempo todo, sem comer e sem beber, ele sentiu fome, e aquele momento foi tentado pelo demônio. Após isso, Jesus vai para a Galileia, pregando o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de Deus, e dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede nesta boa notícia. Qual boa notícia? Que o reino de Deus chegou, e o reino de Deus é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus que se faz homem sem deixar de ser Deus, assume a nossa realidade, a nossa natureza humana, mantendo a sua natureza divina, e se encarna e vem no meio de nós para nos salvar. Como na Santa Missa, no momento do ofertório, no momento em que nós misturamos a água e o vinho, quando nós despejamos o vinho dentro do cálice e colocamos uma gota de água dentro do vinho, misturamos, nós rezamos pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade, que nós possamos tomar parte, participar da divindade de vosso Filho. O vosso Filho é esse que se dignou assumir a nossa humanidade. E o santo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, que nós acabamos de ouvir, ele começa dizendo: Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados. Cristo morreu por causa dos pecados. O justo, que é Ele, pelos injustos, que somos nós, que éramos nós, a fim de nos conduzir a Deus. A fim de nos conduzir a Deus. Cristo assumiu a nossa humanidade, morreu na cruz, foi obediente. Em outra passagem, São Paulo diz aos Filipenses: foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui diz: ele morreu por causa dos pecados. Para quê? Para nos conduzir a Deus. Foi para isso, para nos conduzir a Deus. E aí ele continua. E aí é aquilo que eu dizia, que nós possamos participar, para que nós pudéssemos entrar na vida de Deus, ser participantes da vida de Deus. Ele que assumiu a nossa humanidade para que nós pudéssemos participar da sua divindade. E aí diz: sofreu a morte na sua existência humana,
Na sua existência humana, Jesus sofreu a morte, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Morte e ressurreição. E nesse tempo sagrado da Quaresma que nós estamos vivendo, a igreja nos convida e nos convida sempre, há milênios já, para que nesse tempo nós façamos aquilo que Jesus fez. E por essas práticas quaresmais, que são elas que nós vimos na quarta-feira agora do Dia das Cinzas, a oração, o aprofundamento na oração, a penitência, o jejum e a esmola. Através desses exercícios espirituais, da oração, da esmola e do jejum, nós nos mortificamos. Nós procuramos matar em nós, mortificar em nós, aniquilar em nós aquilo que nós temos de pecado, aquilo que nós temos que ainda são os resquícios do homem velho em nós, aquele homem que Paulo diz: não faço o que quero, mas eu faço o que detesto. Eu quero fazer o bem, o querer o bem está ao meu alcance, porém não o realizá-lo. Eu quero fazer o bem, eu me comprazo na lei de Deus, mas eu percebo outra lei dos meus membros. Não é isso que São Paulo diz na sua carta? É isso que ele diz. Eu me comprazo na lei de Deus, mas nos meus membros, ou seja, em mim, na minha vida, não é no dedo, na mão, não, em meus membros, ou seja, em mim, na minha realidade, eu percebo uma outra lei, que luta contra a lei do Espírito, a lei da carne, a lei da minha natureza decaída, fragilizada, tendente para o mal. Aquela palavra difícil que está em João, que ele fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o orgulho da riqueza. Essas nossas tendências, o ter, o poder, o prazer, aquela tendência, foge da dor e busca o prazer, foge da dor e busca o prazer, foge do amor, da entrega, do sacrifício e busca a comodidade, o egoísmo, o hedonismo, a facilidade, aquilo que está sempre nos nossos membros. Nesse tempo quaresmal, Deus nos convida, o Senhor nos convida, a Santa Igreja nos convida a realizarmos isso que Jesus fez. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. E o Padre Miguel, na quarta-feira à noite, lá na São Martinho, na paróquia, ele expunha de uma forma muito, muito clara, muito boa, muito nítida, e eu não tinha pensado assim, dessa maneira, desse jeito como ele falou, de uma forma muito clara para nós: a oração, a esmola e o jejum. A oração que restabelece, que consolida a nossa relação com Deus. A minha oração, a oração que eu preciso. Vejam o que diz aqui na aclamação, na antífona da aclamação evangélica de agora, que nós rezamos, que a Cris proclamou aqui para nós: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Está aqui o nosso programa da Quaresma. Não apenas de pão. Então nós renunciamos, nós diminuímos, nós mortificamos essa tendência da comida, da gula, dos doces, da pizza, do cachorro quente, enfim, a sexta-feira aquela pizza de calabresa, aquela coisa toda, né? Domingo aquela cerveja em filera, aquelas long neck de cerveja gelada, quer dizer, aquela coisa aquela gula, aquele prazer, aquela satisfação do ventre. Então o homem não vive somente de pão. Então nós vamos moderar, nós vamos mitigar, nós vamos reduzir, nós vamos conscientemente nos abster para justamente impor a nós mesmos uma disciplina para que nós sejamos livres em relação a todas essas coisas. Porque se eu estou lá em casa domingo, sentado, e aí penso, que calor,
meu Deus, eu vou na geladeira e vou tomar uma cerveja muito gelada. E aí eu penso assim, e aí eu vou. Do mesmo jeito que um cachorro, quando está com fome, e eu boto a comidinha no pratinho e a água lá no pratinho dele, ele vai correndo e come e bebe, porque ele não tem liberdade, ele é movido pelo instinto, ele não tem liberdade para ver a comida e dizer, não, eu não vou comer agora ou depois. Não, o cachorro ele vai e come porque a natureza dele impulsiona, ele nem tem consciência disso, ele vai e come, ponto, acabou. Agora, se eu sou como o cachorro, que eu penso assim, eu vou tomar minha cerveja, e eu não consigo, e eu não tenho a liberdade de dizer não, mas eu estou no tempo da quaresma, mas o Senhor me pede uma disciplina, eu não vou fazer, eu vou renunciar, eu vou tomar uma água mineral, eu vou tomar um copo d'água, eu vou tomar um suco de limão, eu não vou tomar cereal, mas eu estou com vontade, não, eu estou com vontade, mas eu não vou. Então nesse momento eu me torno livre daquele impulso que eu tenho. Não, eu senti o desejo, então eu sou obrigado a fazer. Não, eu não sou obrigado a fazer. Eu não sou obrigado a fazer. Eu sou livre. Então, o homem não vive somente mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, veja, ao mesmo tempo em que a igreja me convida a que eu tenha essa disciplina do jejum, e vejam, a igreja não quer que nós façamos práticas que nos prejudiquem, a minha saúde. Não, a igreja não quer me prejudicar, a igreja quer me formar, me disciplinar. Ela não quer que eu faça algo que vá realmente me prejudicar a minha saúde, não, mas são renúncias, são pequenas renúncias, mas dependendo do apego que nós temos a determinadas coisas, mesmo as pequenas renúncias, elas acabam custando para nós. Elas nos causam dor, sofrimento, mesmo que seja algo banal, como eu acabei de dizer, né? Alguém que está muito apegado a tomar Pepsi-Cola, Coca-Cola, o Guaraná, o doce depois do almoço. Eu tenho aquela mania, Padre Miguel, toda comida, eu não consigo sentar para comer sem ter uma garrafa de óleo de oliva do lado, eu boto óleo de oliva em tudo, tem que botar óleo de oliva. E a pimenta agora, comecei com a pimenta. Então eu boto um óleo de oliva, boto uma pimentinha para dar um sabor e comer. Veja, uma coisa pequena, é pequeno. Eu vou sofrer algum prejuízo pelo fato de não botar um óleozinho de oliva no prato de botar? Não. Mas custa, se eu estou habituado a fazer isso, eu gosto disso? Custa ou não custa? Custa. É uma coisa pequena, é pequena, mas custa, por quê? Porque eu gosto, porque eu estou habituado a fazer, porque eu estou acostumado a fazer. Custa, mas então aí que a igreja vem. Então, Rodrigo, tu vai então renunciar a isso nesses 40 dias. Tu vai comer a comida normal, pega na panela, põe no prato e come. Não vai botar o óleo de oliva, não vai botar o tempero, não vai botar a pimenta, vai comer assim. Eu vou sentir falta? Vou, mas vou oferecer esse sacrifício, esse sofrimento pequeníssimo, digamos assim, entre aspas, mas vou fazer com fidelidade. E vou com amor, com fidelidade a Deus, e oferecendo isso para que o Senhor me discipline, para que eu seja mais livre, para que eu tenha capacidade após isso de fazer outras renúncias que são maiores e que eu vou precisar estar exercitado. Isso é um exemplo, isso é um exemplo. Eu estou calor, hoje eu estou com calor, hoje eu estou com sede, agora nesse momento eu já estou com sede, a boca está seca. Aí até eu chegar em casa, quando eu chegar em casa, provavelmente eu vou estar com mais sede do que eu estou nesse instante agora, mas nada impede. Então o que eu faria quando eu chego em casa? Sede, vou chegar lá, tiro lá, vou tomar uma água. Eu posso chegar assim, não, eu vou esperar uns 15, 20 minutos, meia hora, porque meia hora eu tomo. Mas eu estou com sede, não tem importância. Daqui a 20, 30 minutos eu vou tomar água e vou oferecer essa sede que eu estou sentindo, esse pequeno desconforto, porque é um pequeno desconforto, não é um grande desconforto, é um pequeno desconforto. Eu vou oferecer então esse desconforto para Deus, unindo, porque Jesus, quando ele estava na cruz, pendente da cruz, ele sim, sofrendo aquele sofrimento grave, atroz, miserável, duro. Quando Jesus estava na cruz, ele sentiu sede. Então eu posso dizer para Jesus: Jesus, eu estou com a minha boca seca, está colando minha boca,
mas eu vou ficar ainda mais meia hora, mais 15 minutos sem beber água, que eu poderia beber agora, e vou unir esta minha sede à tua sede que tu sentiste na cruz, e a sede que tu tens da nossa salvação e da nossa conversão, da sede que tu tens de que eu seja mais teu, que eu seja mais fiel, que eu seja mais homem, que eu seja mais marido, que eu seja mais pai, que eu seja mais filho, que eu seja mais irmão na comunidade. Vou oferecer esse pequeno sacrifício e cumpro isso, pronto. Aí quando der 15, 20 minutos, 30 minutos, aí eu tomo a água. Então percebam que há milhares de coisas que nós podemos fazer se nós tivermos um pouquinho de boa vontade nessa quaresma que Deus nos convida, para que nós possamos nos disciplinar, para que nós possamos ser mais livres das coisas, desapegados das coisas e mais unidos a Deus. Esse é um tempo sagrado que nós estamos vivendo, é o tempo da quaresma, que nenhum outro dizia, né? Esse tempo da quaresma não é simplesmente para que as pessoas, quando chegam na igreja, na hora da missa, vejam o padre e o diácono de roxo, ou então lá na quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, comam o peixe, que às vezes as coisas acabam se transformando até folclóricas até. Não é para isso, mas se nós fizermos durante esse período todo, estivermos permanentemente conscientes de Deus, conscientes de que estamos nesse momento, então vão se apresentar diante de nós, durante o nosso dia, diversas pequenas coisas que nós poderíamos oferecer para Deus com amor, para estarmos nos recordando de Deus, rezando a Deus, frações de segundo, e oferecendo pequenas coisas a Deus com amor, para que eu possa ser mais cristão, mais católico, mais fiel, e para que nós possamos dessa maneira, com essa fidelidade, chegar lá na Semana Santa e no Tríduo Pascal da quinta, da sexta, do sábado e do domingo, chegar mais preparados para celebrarmos a Páscoa de Jesus, morte e ressurreição. Jesus somente pôde ressuscitar porque morreu, porque passou pela cruz, e nós também, unidos a Jesus no seu sofrimento, na sua cruz, na sua entrega, na sua fidelidade, no seu rebaixamento, na sua humilhação, unindo a nossa vida a essa realidade de Jesus, nós então poderemos, com Jesus, celebrar esse mistério do aleluia, da ressurreição e da vida no dia, na celebração e no tempo pascal que seguirá esse tempo de quaresma, porque aí esse tempo de quaresma de 40 dias seguirá um tempo de 50 dias de Páscoa, da Semana Santa, da celebração da Páscoa até Pentecostes, quando então encerra o tempo pascal e nós retomamos o tempo comum. Então, se nós temos 40 dias de quaresma, nós temos 50 dias de Páscoa que seguem. Se nós temos nessa vida um tempo de dificuldades e de enfrentamentos, nós temos uma vida eterna e um céu e uma felicidade eterna que espera por nós, que Deus nos propõe, mas que é necessário que nós nos associemos a Deus. Deus quer a nossa salvação e que chegamos à verdade, mas nós precisamos querer também. Não adianta só Deus querer, nós precisamos querer também. E não adianta apenas nós querermos, nós precisamos também fazer, colocar esse querer na nossa vida, que esse querer se traduza em vida. Colocamos diante de Ti, Senhor, nesta Santa Missa, essa nossa intenção, esse nosso desejo, esse nosso compromisso de amor, de estarmos agora já na próxima semana conscientes a cada momento de que estamos vivendo, estamos mergulhados nesse tempo sagrado, santo da quaresma, o tempo em que Tu nos chamas a estar, Jesus, mais rezando, mais próximos de Ti, recordando de Ti a cada momento do dia, oferecendo a Ti, Senhor, pequenos renúncias e sacrifícios, e também nesse compromisso de estarmos, Senhor, abertos aos nossos irmãos, às necessidades dos nossos irmãos, que essa dimensão da esmola,
que é justamente essa que restabelece a cura do relacionamento com as outras pessoas, com os nossos irmãos. Dá-nos, Senhor, a graça, a força, a capacidade de nós realizarmos isso por amor, com amor e no amor. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.